típicas de bumbodendro, que são essas almofadas foliares fusiformes, e onde nós temos a marca da inserção da folha, e nós temos também uma ampola infrafoliar, né? E elas se distinguem bem das formas de Brasilodendron devido principalmente a característica bastante alongada, né, longitudinalmente alongada das suas almofadas, que são esse formato assim fusiforme, ou seja, é uma forma típica de bumbodendro, apesar de que é difícil decidir qual exatamente a espécie. Próximo. Aqui mais um exemplar de bumbodendro de Montemor. O próximo. Bom, outra forma de interesse bioestratigráfico, né, ou que poderia ser utilizado nas correlações, são as coníferas. Então, existem vários restos mal preservados de coníferas em Montemor, onde nós destacamos a presença de 2 morfogêneros, Paranucladus e Buriadia. É o próximo. Paranucladus, uma conífera primitiva, aqui com folhas uninervadas simples, aqui muito mal caracterizadas, mas temos, pelos exemplares, podemos chegar a, pelo menos, a ideia segura de que se tratavam de coníferas. Próximo. Aqui, Buriadia, nós temos um exemplar de um ramo com óvulos aqui inseridos, né? E aqui a gente, que são inseridos junto ao talo. E outra característica típica de Buriadia são as folhas que tendem a se bifurcar, né? Em várias espécies ocorre isso, e elas são inseridas helicoidalmente. Bom, além disso, a última forma de interesse bioestratigráfico seria Eucerospermum, que foi descrito inicialmente como Cordaicarpus, né? Mas são sementes que possuem típica no selo aqui reto, muito típico do gênero, né? É um morfogênero criado para a Argentina, né? Dos depósitos do Permiano da Argentina, né? E aqui esse nome vem de uma bifurcação que existe aqui na região da micrópila, que formam como 2 projeções ou 2 pequenos chifres. O próximo. Bom, aqui então uma semente, o Eucerospermum, e aqui de Montemor, e não dá para ver, mas tem aqui então 2 pequenas projeções. Próximo. Bom, em termos palinológicos da palinoflora, que já foi apresentado pelo trabalho de Paulo Alves e Souza, que é o responsável pela parte de palinologia do projeto, então, os sedimentos de Montemor, eles são relacionados à biozona de intervalo Arrhensisporites cristatus. Próximo. Essas são as formas típicas da zona de Arrhensisporites cristatus e que estão todas presentes na palinoflora associada à macroflora de Montemor. Próximo. Bom, a zona de Arrhensisporites cristatus, né, onde aqui nós vemos a localidade de Montemor onde ela é encontrada, uma das localidades onde ela é encontrada, foi datada do Neocarbonífero, aproximadamente Westphaliano. Acho que é o último. Tá. Em termos bioestratigráficos, a presença do gênero Bumbodendro, isso aqui é um esquema da distribuição das plantas fósseis no Neopaleozoico da Argentina. Então, o Bumbodendro normalmente é associado aqui a B, que corresponde justamente à zona de Notorhacópteris, a zona de NBG da Argentina, tá? Notorhacópteris, Botrichiopsis e Ginkgophyllum, né? Sendo com dúvidas assinalado na zona de intervalo, que corresponde a esse C, né? Com dúvidas, uma única localidade onde o Bumbodendro poderia ser encontrado. Então, o Bumbodendro estaria relacionado à zona de NBG. Bom, já a Notorhacópteris argentínica é típica também da zona de Notorhacópteris, Botrichiopsis e Ginkgophyllum, NBG,
mas também poderia ser encontrado na zona de intervalo, mas na verdade corresponde a esse dado corresponde a uma única localidade que é datada com dúvidas dentro da zona de intervalo. Então, esse dado também é duvidoso, ou seja, ambas as formas seriam correspondentes a B, que seriam correspondentes à zona de NPG. Já para nuclados, a conífera, ela estaria relacionada justamente a outras biozonas, C, D e E, que são biozonas do final do Carbonífero, a zona de intervalo, e zonas do Permiano. Quer dizer, ela seria mais jovem do que as formas anteriores que foram citadas. Por fim, Eucerospermum, essas sementes aqui, elas são conhecidas na Argentina apenas para sedimentos do Permiano. Várias espécies que foram descritas pela Argentina, aqui temos a ilustração de algumas delas, estão restritas ao Permiano, ou seja, uma idade mais jovem ainda do que os outros elementos. Bom, para terminar aqui, então, voltando aos palinomorfos da zona de Arrecisporites cristatus, eles correspondem, em termos argentinos, a pelo menos duas palinozonas, a palinozona de Potenisporites e a palinozona de Ancistrospora, ou seja, eles apresentam elementos encontrados em característicos de duas biozonas argentinas. Em termos de macrofósseis, é pior porque nós temos elementos da macroflora que podem ser associados a biozonas na qual a palinozona no qual a zona de Ancistrospora é encontrada associada. Temos elementos também de macroflora que estão associadas a palinozonas de Potenisporite e também temos elementos que estariam associados a zonas mais jovens ainda do Permiano. Ou seja, nós temos numa mesma macroflora a associação com pelo menos elementos de 3 idades. Bom, a sugestão que eu faço é que nós tenhamos justamente uma situação parecida com aquela encontrada na palinoflora, ou seja, estaremos entre essas duas biozonas e que aquela semente que eu apresentei, o Eucerosperma, a última foto, que seriam típicas do Permiano, dessa idade, elas no Brasil, elas ocorreriam numa idade e associados a uma palinozona mais antiga. Ou seja, nós teríamos elementos típicos de duas biozonas, estaríamos assim estratigraficamente posicionados exatamente como apontaram os resultados palinológicos, mas teríamos também um elemento diverso do Permiano da Argentina, que aqui teria que ter surgido anteriormente no tempo. Então, nós esticaríamos a distribuição, puxaríamos a distribuição até uma idade mais antiga dos sedimentos do Brasil. Era isso. Bem, não temos mais tempo, então vamos chamar o trabalho seguinte. O gênero Botryochiopsis crux, 1895, na Tafoflora neocarbonífera de Itapeva, São Paulo, subgrupo Itararé, Bacia do Paraná, Brasil. É de Ana Paula Zampironi e Maria Elizabeth Ceruti Bernardes de Oliveira. Ana Paula vai apresentar. Bem, uma observação. Segundo o programa aqui da impresso, este seria o último trabalho, mas vamos ter mais uma apresentação depois desse trabalho, tá? O trabalho a ser apresentado é a Biota Vendiana da Silvacia de Santa Bárbara, de Renata Guimarães Neto e Carmen da Rosa, que estava previsto na parte da manhã. Era para ter sido apresentado na última apresentação da sessão de micropaleontologia da outra sala, mas por motivos técnicos foi transferido para este horário.
Não sei, aconteceu, inverteu aqui na hora de colocar o carretel. Vou ler de ponta cabeça, tá, gente? Eu não sei, na hora que eu coloquei lá, conferi, estava certo. Acho que na hora de colocar, não sei. Não conta meu tempo, hein? Não conta meu tempo. Ok. Obrigada. Esse trabalho, então, é intitulado Gênero Botrychops curts, 1895, Nataflora neocarbonífera, de Itapeva, São Paulo, subgrupo Itararé, Bacia do Paraná, Brasil. Esse trabalho inclui a autoria com a professora Meire Elizabeth Bernardes de Oliveira. O próximo, por favor. Faz parte... vai ficar tudo ao contrário, gente. Ele faz parte de um projeto temático, no qual é resultado de minha dissertação de mestrado. Esse projeto temático FAPESP, número 97/036368, intitulado Levantamento da Composição e Sucessão Paleoflorísticas do Neocarbonífero, Permiano, Grupo Tubarão, no estado de São Paulo. Próximo. Vai ficar tudo ao contrário. Acho que são os dois primeiros. Quanto à localização geográfica, o próximo. Ele faz parte, então, do Grupo Tubarão, né? Da onde foram procedentes o material fossilífero da Fazenda Santa Marta, na região de Itapeva. Está nessa zona de afloramentos no subgrupo Itararé do Grupo Tubarão, o próximo. A cidade de Itapeva, então, está aqui, está mais ou menos, o afloramento fica a uns 30 quilômetros de distância da cidade de Itapeva, na Fazenda Santa Marta, onde você tem ao sul o embasamento cristalino pré-cambriano e ao norte os da formação Tatuí. O próximo. Quanto à localização estratigráfica, o próximo. Você tem aqui nesse mapa o perfil de Cabral Júnior em Mota, 1985. Ele dividiu em unidades de A a D, sendo nessa porção em marrom, né, correspondendo à unidade A. Essa unidade meio cinza, arroxeado, para a unidade B, onde está localizado o jazigo fossilífero da Fazenda Santa Marta. Essa unidade de cor verde corresponderia à unidade C, e essa última unidade marrom, em ocre, tem a unidade D. Essas unidades estariam aqui de baixo para cima nesse perfil, de A a D. Houve falhamentos escalonados, né, do tipo Horst e Graben, exatamente na área do sítio, né, fossilífero, onde aflorou aqui nessa região do Horst durante esse tectonismo. O próximo. E nesse perfil faciológico você teria então a unidade A a D, o que corresponderia à unidade A, a frente deltaica, unidade B, planície deltaica, unidade C, plataforma rasa, e unidade D, leque deltaico, onde estratigraficamente o jazigo fossilífero da Fazenda Santa Marta estaria posicionado na unidade D de Cabral Júnior e Mota, 1985. O próximo. Quanto à localização do jazigo fossilífero, próximo, está situado na boca da entrada dessa antiga mina de carvão e abandonada da Fazenda Santa Marta, em Itapeva, né, no município de Itapeva. Ela está, ao contrário, né, também, está localizada no interior dessa mata ciliar. É um local de difícil acesso, uma região bastante alagadiça, né? Nós temos que entrar mesmo dentro dessa mata ciliar. E no paredão esquerdo, que aqui está virado, está desse lado aqui, nós teríamos coligido então esse material. Tem aqui o perfil, o próximo. Em melhor detalhe aqui nessa coluna, nesse perfil geológico, você tem
ritmito, né, nessa primeira camada, siltito, ritmito, novamente, um siltito argiloso, um ritmito de arenito, um siltito, argila avermelhada e cobrindo todo esse pacote arenito de fino, de médio a fino. Nessa camada aqui de 45 centímetros aproximadamente, de siltito argiloso, foram coligidos os macro e os microfitofósseis, né, esporos e grãos de pólen, e nessa outra camada aqui de argila avermelhada, de uns 25 centímetros aproximadamente, somente os macrofitofósseis. Tem mais ou menos 3,10 metros de altura esse afloramento. O próximo. Quanto aos estudos prévios, Milan coletou pela primeira vez, registrando e descrevendo em 1987, e novamente em 93 e 95 ele menciona novamente o registro de Botrychops plantiana para a Fazenda Santa Marta, em Itapeva. O próximo. O gênero Botrychops Kurtz, 1895, foi considerado por Arcangelsky e Arrondo, 1971, como morfogênero de posição incerta, devido à ausência, ter encontrado, né, a ausência de esporângios que pertenceriam então a Filicópsidas ou Progimnospermópsidas, e também pela ausência de frutificações que provavelmente ligaria as Gimnospermópsidas, ordem Pteridospermalis. Entretanto, o próximo, o gênero Botrychiopsis poderia ter maiores afinidades com Pteridospermalis, devido ao seu aspecto odontopterídeo de suas pílulas, segundo ainda Arcangelsky e Arrondo, 71. Foi encontrado também algumas frutificações masculinas, do tipo Pterucus, junto com Botrychiopsis vaissiana, só que sem conexão orgânica, e devido às suas características epidérmicas, segundo Maite 65, né, que lembra bastante as características epidérmicas de Gimnosperma. O próximo. Então, levando-se isso em conta, considerou-se aqui a seguinte sistemática, pertencente então à divisão traqueófita, classe Gimnospermópsida, um ponto de interrogação, né, ordem Pteridospermalis também com ponto de interrogação. O próximo. O gênero Botrychiopsis, ele tem uma longa história e bastante complicada, então, sintetizando, né, um pouquinho a respeito do gênero, você tem, então, um morfogênero erigido por Kurtz, 1895, sobre a designação específica de Botrychiopsis vaissiana, onde Dolianite, em 1953, para o Brasil, ele erigiu como Gondwanidium plantianum, correspondente à Botrychiopsis plantiana de Arcangelsky e Arrondo, 71, da Argentina, né? Em Milão, 1975, então, ele registra pela primeira vez na Passiflora Santa Marta, de Itapeva, da região de Itapeva, o gênero Botrychiopsis plantiana, onde ele descreve e figura esse gênero e essa espécie. O próximo. Sendo, então, o primeiro registro mesmo para o Brasil como Botrychiopsis plantiana, né, em 1975. Aqui são alguns espécimes, né, do gênero Botrychiopsis, da espécie plantiana, onde você tem formas bastante características, com frondes bipinadas de raque forte, robusta, né, com estriações longitudinais, de onde saem pinas e pínulas. Essas pinas saem da região mais basal de formas mais circulares, obovadas, né, obcirculares, e na medida que elas vão ficando na mediana para cima, elas vão se alongando e se lobulando de forma que vão se imbricando até chegar numa pínula apical. A venação, eu acho que eu tenho outro slide depois que mostra bem, a venação ela é bem típica, nessa não dá para ver muito bem, mas ela sai em feixes, dando a impressão de uma venação aqui mediana, mas que na realidade, como elas saem em feixes, elas vão se dicotomizando, sem anastomose, encurvando-se suavemente até a borda dessa pínula. Nessa daqui, para quem olha assim à primeira vista, acha que é uma Botrychiopsis vaissiana, mas estudando esse exemplar, você vê que essa pínula aqui, ela está fragmentada no meio, né? Então, ela não tem essa forma que aparenta, né? Na realidade, ela seria, está meio fraquinho aqui o laser point, mas ela seria mais ou menos isso daqui. Então, foi exaustivamente estudada e chegou-se à conclusão de ser uma Botrychiopsis plantiana e não vaissiana. O próximo. Milan
anteriormente, porque esse é o resultado de uma revisão de estudos da coleção de Milão e também resultado de novas coletas, né? E eu pude concluir, depois de estudar muito, né, que antes ele deu essa ideia de ser todas Botrychiopsis plantianas. Só que depois de muito estudo, eu cheguei à conclusão que apenas algumas eram Botrychiopsis plantianas e outras, como essa foto número 4, 5, 3, 4 e 5, né, de serem eusfenópteres. Por quê? Porque eu consegui identificar a diferença entre uma e outra, que eusfenópteres seria, então, a sua fronde saindo tri- ou tetrapinada, e a Botrychiopsis seria simplesmente bipinada mesmo. Então, é o que caracteriza bem essas duas espécies, separando elas, então. O próximo, por favor. Do ponto de vista tafonômico, você tem, então, fragmentos de folhas, caules e sementes abundantemente acumulados, né? Em meio, esses restos vegetais estariam acumulados, superpostos um em cima aos outros, em meio à matéria detrítica siltico-argilosa, onde a sua maior frequência seria higrófila, sem uma direção preferencial definida, o que revelaria um pequeno transporte. O próximo, por favor. Quanto ao paleoambiente, seria regionalmente glácio-flúvio deltaico e localmente interglacial lagunar em planície deltaica. Ou seja, para o Itararé como um todo seria glácio-flúvio deltaico e para a Tafoflora em específico, Santa Marta, né, seria interglacial lagunar em planície deltaico. Próximo. Quanto à sua distribuição estratigráfica, da Botrychiopsis plantiana, né, do gênero, você tem do Carbonífero superior do Westphaliano, do subgrupo Tararé, de Monte Mori e Itapeva, e que vai até o Permiano da formação em Heide, da Eca Média, né, no Transaal. E o próximo, bioicronoestratigráfico, então você teria neocarbonífera de idade westphaliana, estaria posicionada na Tafoflora A de Rosler, 1968, ou a Associação Botrychiopsis Naturhacopteris vulnomembro, da Associação Paliflorística de Bernardo José de Oliveira, 2001. E estaria na flora gondivânica interglacial pré-glossopterídeas. Seria mais velha, né, que a flora do Rio Grande do Sul do Iannuzzi. O próximo. Conclusões gerais, você teria então uma posição estratigráfica mediano-basal do subgrupo Tararé, baseada no biozoneamento, né, com base nos meus estudos palinológicos e do biozoneamento proposto por Souza 2000, estaria na zona Herensporites cristatus, o que localizaria estratigraficamente no mediano basal do Itararé, seria neocarbonífera de idade westphaliana, pertenceria a faces higrófilas a higromesófilas e um quadro regional glácio-flúvio deltaico, localmente lagunar deltaico, e seria uma vegetação de tundra, peri ou interglacial. É isso, obrigada. Bem, temos tempo para perguntas. Alguma pergunta? Bem, não havendo pergunta, então, vamos chamar o último trabalho, né, que foi acrescido aqui, a biota vendiana da subbacia de Santa Bárbara, bacia do Camaquã, Rio Grande do Sul, por Renata Guimarães Neto e Carmen Lúcia Martini da Rosa. Renata vai apresentar. Tá. Estão pedindo um tempinho para trazer data show aí. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a paciência de vocês. Infelizmente, a gente tenta usar a tecnologia, muitas vezes ela falha, não é? E agradecer o pessoal aqui da organização do Congresso, que batalhou bastante para que a gente pudesse fazer essa apresentação. Eu vou tentar ser um pouco breve, não é? Até porque eu imagino que, em parte, muitas perguntas, né, irão surgir em função dessa apresentação. Bom,
pessoal também já está se preparando para os minicursos. Esse trabalho é um trabalho que vem sendo realizado desde 1989, quando nós fizemos as primeiras coletas e começamos a suspeitar da presença de atividade orgânica em sedimentos da bacia do Camaquã. Agora, realmente, é que nós nos sentimos suficientemente embasados e com dados concretos para começar a divulgar os resultados que a gente tem obtido com esse trabalho. Bom, a bacia do Camaquã, para quem não conhece, é uma bacia localizada no Rio Grande do Sul, e ela é uma bacia bastante complexa, ela tem uma gênese bastante complexa, vinculada com a orogenia do ciclo brasiliano. Ela se situa no centro-sul do estado do Rio Grande do Sul. No centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, e ela é composta por uma série de subbacias, né, a contar do número 1 ao número 4, as bacias de Piquiri, de Arroio-Boici, de Guaritas, de Santa Bárbara, e depois, além do número 4 ainda, as bacias de Ramada e Taquarimbó, que ficam mais ou menos a... Bom, o contexto estratigráfico da bacia do Camaquã foi totalmente revisto por Paim e por uma série de outros autores que acompanharam os trabalhos de Paim. E hoje em dia, dentro da estratigrafia da bacia do Camaquã e do contexto dessas várias subbacias em que a bacia foi subdividida, nos interessa bastante a sucessão formada pelas rochas siliciclásticas, não é? A sucessão é uma sucessão vulcano-sedimentar e os depósitos siliciclásticos das formações, dos alogrupos, melhor, Maricá, Bom Jardim, Cerro do Bugio, Santa Bárbara e Guaritas têm sido alvo dessa busca de atividade biogênica. Esse trabalho que está sendo apresentado, ele se centra principalmente no contexto do alogrupo Santa Bárbara. E aí, em vermelho, nós temos os depósitos da aloformação Serra dos Lanceiros, que são esses depósitos mais finos, que vocês veem na foto aí embaixo. E em azul, a aloformação Pedra do Segredo, que são os depósitos mais grossos, que vocês veem no topo do slide. Para vocês terem uma ideia da estratigrafia da bacia, aqui está uma série de colunas que foram traçadas ao longo da história estratigráfica da bacia, né, dos estudos estratigráficos envolvendo a bacia. E hoje em dia, então, nós consideramos essa subdivisão aloestratigráfica que foi proposta por Paim, Etalin, o vermelhinho no branco não aparecem, mas vocês podem acompanhar ali a última coluna, não é? E mostrando, então, esses alogrupos separados por discordâncias. O meu tá, é que o vermelho não aparece no branco. Bom, que biota é essa que aparece lá na bacia do Camaquã? Não é? E por que a gente diz que ela é uma biota vendiana? Existem uma série de elementos que permitem reconhecê-la como tal. Essa biota é formada por icnofósseis e por fósseis que se dizem fósseis acompanhantes da biota de Ediacara, da fauna ediacarana. Né? Dentro da Assembleia Icnofossilífera, nós reconhecemos alguns icnogêneros, e entre eles Bergaueria, Coplicnus, Intrites, Paleoficus, Ficoides e Planolites, que nós vamos ver depois, passar rapidamente as imagens desses icnogêneros. Mas encontramos também uma assembleia formada por impressões de corpos fósseis e por estruturas, né, supostamente de origem algálica. Essa assembleia, ela aparece sempre acompanhando a fauna de Ediacara nas suas localidades mais típicas, ou seja, na própria região de Ediacara, na Austrália, na região de Arumbéria, também na Austrália, né, onde tem o Arumbéria Sandstone,
e no sul da África, não é? Na África do Sul e na Namíbia, onde se tem também excelentes fósseis, né? Fósseis excepcionais da fauna de Ediacara. Bom, nós encontramos na bacia do Camaquã estruturas que a gente pode reconhecer como Arumbéria, Botalheriformes, algumas estruturas que estamos podendo aproximar ao gênero Sequia e além de outras impressões de organismos medusoides que nós não temos ainda uma correspondência genérica. As unidades estratigráficas fossilíferas que nós temos controle até então é principalmente o Alogrupo Santa Bárbara, né, que nós vamos ver o material nesse trabalho, mas nós temos encontrado registros na formação Maricá e nos depósitos finos siliciclásticos do Alogrupo Bom Jardim. Bom, aí vocês têm marcados, né, ou seja, essa foto mostra mais ou menos essa interação de estruturas, né, que são identificadas como icnofósseis e como impressões de corpos fósseis de organismos sem exoesqueleto, sem carapaça, né, e identificados, reconhecidos como medusoides. Por que medusoides? Né? Se sabe que eles teriam uma afinidade ou uma correspondência morfológica com os animais que hoje compõem o grupo Cnidaria, mas não existe, na verdade, ainda nenhum estudo que mostre essa correspondência filogenética, até porque o pessoal que trabalha bastante nas questões do limite pré-cambriano-cambriano e nas questões paleobiológicas que envolvem esse limite, não chegaram ainda a um acordo sobre as correspondências filogenéticas, principalmente no que diz respeito aos cnidários, porque existe uma corrente muito forte que acredita que não há fósseis cnidários verdadeiros antes do Cambriano. Então, ainda são questões bastante controversas e se adota, então, essa questão organismo medusoide, essa denominação, entre aspas, para se reconhecer uma morfologia que seria próxima à de um medusoide, mas não necessariamente, né, uma correspondência filogenética. Então, nos círculos vermelhos, a gente pode ver alguns icnofósseis. No círculo vermelho inferior, à esquerda, a gente tem coclíquenos, a gente vai ver em mais detalhe. No superior à direita, nós temos algumas formas de planolites. E os círculos brancos mostram, então, essas impressões de corpos fósseis de organismos medusoides, destacando na porção superior estruturas que são associadas à séquia e na porção inferior estruturas que são associadas a Botanelliformes. No caso dos icnofósseis, foram encontrados aí na haloformação Serra dos Lanceiros, principalmente, nós temos a ocorrência de Bergaueria hemisférica, que é uma estrutura de repouso atribuída, né, a organismos do grupo dos seriantídeos, que são aparentados nas anêmonas do mar e que se apoiam sobre substratos siliciclásticos, né, substratos moles, substratos arenosos, ou, né, arenocitosos, e associados a essas estruturas, nós vamos ver depois com mais detalhe, aparecem novamente essas impressões de corpos medusoides. Então, nós temos Bergaueria aí nos círculos vermelhos, e temos essas impressões medusoides, então, nos círculos verdes. Coclíquenos é um outro icnogênero que foi encontrado, aparecem aí nos círculos vermelhos, correspondem a essas ondulações, né, com forma sinusoidal. Eles têm uma forma de sino bastante bem marcada, esses meandros sempre têm essa morfologia sinusiforme, né, são escavações atribuídas a organismos vermiformes, detritívoros, não se sabe exatamente que grupo faria, e elas são em geral descritas como trilhas fecais. Vejam bem, eu fiz questão de botar as escalas e os diâmetros médios para que vocês tenham uma noção do tamanho dessas estruturas. Talvez por isso que elas nunca tenham sido observadas antes, né, e passado despercebido de muita gente. Outro icnogênero que aparece aí é Eloqueia, que são impressões elipsoidais, né, na verdade são escavações elipsoidais curtas, atribuídas ao repouso de pelecípodes escavadores, né? Nós temos o icnogênero Paleoficus, representado aí pela icnoespécie tipo,
e que são tubos, né, tubinhos, escavações tubulares que ficam temporariamente ou permanentemente abertas, o organismo vivendo ali dentro, e em função disso se gera uma alineação, o bordo da escavação fica absolutamente bem definido e tem esse formato de tubo. Vocês podem ver no slide aí, nós temos 2 exemplares, 2 espécimes, né, nessa amostra, um aqui e outro aqui. Eles têm uma tendência retilínea, são horizontalizados, podem ser levemente curvos, e isso reflete o fato do tubinho ficar aberto por um tempo, ser preenchido depois passivamente, inclusive até ele sofreu um certo achatamento depois com a compressão do sedimento, evidencia de que o hábito alimentar desse organismo certamente ou era filtrador ou era suspensivo. E certamente era um organismo vermíforo. Uma outra estrutura que aparece na formação Serra dos Lanceiros é essa escavação formada por uma série de pontos que vão se conectando uns aos outros, como se fosse uma cadeiazinha, uma correntezinha, e essa estrutura é descrita no registro geológico como ficou com afinidade à espécie, ficou de spedum, né? São essas conexõezinhas, seriam tubos probatórios em direção à superfície. Ela é uma escavação, então ela é feita dentro do substrato, e em direção à superfície não se sabe exatamente por quê, se ele estaria buscando oxigenar a sua galeria, se ele estaria buscando capturar partículas, nutrientes que cairiam em suspensão, mas se sabe que existe essa tendência probatória para cima, isso é muito característico nesse icnogênero. Ficodes, então, caracteriza uma escavação de alimentação. Um outro icnogênero que também é reconhecido como uma estrutura de alimentação é Planolites. Ele tem sido bastante comum nesses depósitos, sempre em formas, né, diminutas, mas dentre a assembleia eles sempre são os organismos de maior tamanho, os seus produtores seriam os organismos de maior tamanho, né? E Planolites é um icnogênero bastante generalista, ocorre em diversas situações e caracteriza a atividade de alimentação de um organismo detritívoro e não seletivo. Ele come tudo, lá no trato intestinal dele, o que é orgânico vai ser absorvido e o resto é eliminado e vai preenchendo a escavação. Bom, o último icnogênero que a gente reconhece, e talvez um dos mais importantes nessa associação, é o icnogênero Intrites, cuja categoria se icnofóssil ou impressão fóssil ainda é discutida, mas na literatura ele é registrado como um icnofóssil, né? E enquanto não mudar vai ser tratado assim. E Intrites representa a impressão de repouso de discos basais desses organismos medusoides quando eles se apoiavam sobre o substrato. Ele tem essa característica bem marcada, ele parece uma rosquinha, né? Parece um donut, ele tem a impressão desse disco basal, ela é bem avantajada, e a depressão central, ela é bastante diminuta, né? Sabe-se que eram organismos de simetria radial, não se sabe se eles eram sésseis, né, ou se eles só se apoiavam sobre o substrato temporariamente, como fazem alguns seriantídeos. Uma outra estrutura que é interpretada como fóssil é a Arumbéria, né? A Arumbéria na verdade, eu vou ter que explicar um pouquinho, porque ela é meio complicada, né? Ela é esse conjunto de estrias, sulquinhos e depressões aos quais se associam essas saliências, esses montículos, né? E ela é interpretada, ela é muito comum no Arumberia sandstone, por isso que ela tem esse nome, e ela é interpretada como estruturas geradas pelo arraste de tapetes algálicos sobre o sedimento. Então ela se formaria em função da existência desses tapetes algálicos, e à medida que esses tapetes fossem sendo movimentados pela corrente, iriam então arrastando esses grânulos e formando esses sulcos e depressões, e quando ela tivesse mais ou menos estabilizada, ela acumularia, né, esse tapete acumularia esses grãozinhos embaixo. É um gênero controverso, ainda tem muita gente
que discute a origem biogênica de Arumbéria, mas existe bastante registro associado à fauna de Ediacara dessas estruturas. Uma outra forma de se preservar Arumbéria seria a concentração, então, desses montículos, né? desses acúmulos de grânulo, e um baixo potencial de preservação dos sulcos e das cristas. Né? E ainda temos no grupo dos fósseis as estruturas reconhecidas como pertencentes ao gênero Beltanelliformes, que são essas semisferas que por vezes são bastante protuberantes, outras vezes elas são mais discretas, um pouquinho achatadas e apresentam uma certa ornamentação concêntrica ao redor da protuberância, como a gente vê aqui embaixo. Isso depende muito, na meu entender, da plasticidade do substrato que está recebendo, né, esse organismo. E ela é interpretada, então, como uma impressão fóssil do corpo, então, desse organismo medusoide, não é? Esse organismo de afinidade às medusas que viviam, então, ou temporariamente apoiados sobre o substrato ou, não é, permanentemente ali como forma seta. Por último, a gente encontra o gênero Sequia, que é um gênero que ainda está sendo estudado e por isso que a gente não confirma 100% essa interpretação, mas os nossos dados apontam para que realmente seja os gêneros Sequia, que são essas impressões que possuem eu tenho uma esfera pequenininha, uma semisfera pequenininha, e ao redor, grudadinha nela, aparece um formato em meia-lua, às vezes ornamentado, às vezes não. Às vezes, quando a gente olha na lupa, aparecem assim pequenos champignons, assim, né? Pequenos cogumelos com essa meia-lua bastante destacada em relação à semisfera menor. Né? Em termos de informação, o que representa a Sequia Beltanelliformes, as diferenças são só morfológicas, não existe uma correspondência mais afinada sobre o organismo, o organismo em si. Ele é interpretado também como uma impressão desses organismos medusoides. Talvez um organismo com uma morfologia distinta. E por último, nós temos essas impressões tripartidas que nós não encontramos uma afinidade genérica ainda para elas, né? Mas elas não são muito frequentes, mas quando aparecem elas estão muito bem, a morfologia delas é muito bem destacada, né? Essas estruturas que estão aí no círculo em vermelho e que se parecem ao símbolo da Mercedes-Benz, sem qualquer alusão aqui a comercial. Bom, no que diz respeito à unidade onde esses fósseis e icnofósseis estão preservados, ela foi interpretada como um sistema continentalizado, dominado por deposição deltaica, deltas tipo braided, bastante rasos, em uma planície, né, que talvez estivesse próxima à costa, mas não existe evidência de sedimentação marinha, não existe uma faciologia marinha nesses depósitos. Né? A única coisa que a gente tem aí que leve a pensar em sedimentação marinha ou em ingressão marinha são a ocorrência desses fósseis e icnofósseis, que é um registro pontual, ela não é contínua ao longo da sucessão, são episódios que aparecem ao longo de toda a sucessão, e a presença de glauconita nesses intervalos que contêm os fósseis e icnofósseis. No que diz respeito à biota, o que nós temos aí? Organismos de pequeno tamanho, essas impressões fósseis com simetria birradial e equivalência a discos basais, né, são abundantes. No caso dos icnofósseis, os padrões comportamentais dominantes são alimentação e repouso, né, e as de alimentação, elas normalmente refletem atividade de organismos de simetria bilateral. Né? Então, sempre reportando a organismos vermiformes. E nós não temos os fósseis ediacaranos típicos, né? A Rangeia, Pteridinium, Dickinsonia, Ciclomedusa. Nós não temos esses elementos na nossa biota.
No que diz respeito a aspectos paleoecológicos, a gente poderia dizer que essas impressões fósseis, elas podem refletir a atividade de organismos sésseis, né? E provavelmente o hábito alimentar seria suspensívoro, ou se existe alguma correspondência com o hábito moderno dos quinidários, poderia até ser carnívoro, né? No caso dos icnofósseis, os que escavam, eles são organismos vágeis, não é? Eles se movimentam pelo substrato. Geralmente eles ocupam substratos bastante plásticos, evidenciando uma sedimentação, um sedimento fino e, portanto, baixa energia na hora da deposição, apesar deles estarem normalmente preservados na base de corpos mais grossos, né, evidenciando eventos de maior energia que os estão preservando. E dominam as formas simples, generalistas. Eu não tenho biturbação muito profunda dentro da camada, ao contrário, ela normalmente fica restrita à superfície da camada. Isso traz muita informação de que o grupo de bioturbadores, eles poderiam ser classificados como generalistas tróficos, né, e com capacidade de adaptação a novos meios. As águas aparentemente eram rasas, né? Nós não temos carbonatos, como acontece no sul da África, como acontece na Austrália, como acontece inclusive no Uruguai e até no grupo Corumbá, aqui no centro-oeste, né? E nós temos abundância de gretas de contração. Praticamente todos os níveis da sucessão são gretados, né? E nós temos ainda, não temos estromatólitos, não temos clodina, que são organismos que já têm uma carapaça, um exoesqueleto. E nós temos também, no grupo dos icnofósseis, a presença do icnogênero Coclíquenos, que normalmente é reportado na literatura como ocorrendo em ambientes de baixa salinidade. Bom, com isso, o que a gente pode pensar? Nós temos depósitos deltaicos, né, muita greta de contração, evidenciando sedimentação rasa, não é? Os sedimentos, eles são absolutamente oxidantes, então o meio era um meio oxidante. Isso nos sugere deposição num clima seco, continental e muito provavelmente próximo a um corpo de água marinha que de tempos em tempos, não é, ingressava, invadia aí. Isso nos leva a pensar pela configuração da bacia, pela sucessão sedimentar, um monte de dados que eu não tenho como trazer para vocês aqui, num sistema onde dominava o trato de mar alto, não é? E essas ingressões marinhas, não é, elas seriam reflexos de períodos de pequenas oscilações no nível de base que levariam então essas águas marinhas lá para dentro dessas zonas mais continentalizadas, né, inundando um pouco temporariamente esses deltas. A presença dos fósseis e dos icnofósseis, né, normalmente eles ficam melhor representados na base desses pacotes arenosos, né. Isso é mais uma evidência de que talvez o registro dessas ingressões marinhas ele tenha sido não exista, porque realmente essas ingressões eram absolutamente pontuais no contexto dessa bacia aqui, né? A presença da glauconita reforça a interpretação de que as águas que traziam esses organismos eram marinhas, né? E isso faz a gente pensar um pouquinho de que talvez a baixa icnodiversidade que a gente tem nesses depósitos, né, a boa quantidade de generalistas tróficos, a maioria dos organismos são generalistas tróficos, né, a presença de coclíquenos, que normalmente se registram em ambientes de baixa salinidade, muita greta de contração, ausência de carbonatos nessa sucessão e a falta dos fósseis ediacaranos típicos faz a gente pensar num ambiente de baixa salinidade. Por outro lado, quando a gente olha, não é, os índices de bioturbação e como isso vai aumentando ao longo do tempo, e aqui a gente... aqui principalmente eu gostaria que vocês olhassem aqui nessas duas coluninhas, não é, e comparassem com essa cinza. Enquanto eu estou no pré-cambriano, o grau de bioturbação, ou seja, o índice de retrabalhamento dentro do substrato é mínimo. Eu fico entre 1 e não passo de 1. Né? Por outro lado, a diversidade ela começa a aumentar em direção ao fanerozoico.
E a iquinodiversidade também, esse xadrez mais grossinho aqui. À medida que eu entro no Fanerozoico, o meu índice de bioturbação, o grau de retrabalhamento do substrato, aumenta. E aumenta rapidamente, né? Eu não chego nem a terminar o Cambriano, eu já tenho condições de encontrar substratos totalmente retrabalhados por organismos, né, do endobento. Então, o fato de eu não ter esse autorretrabalhamento orgânico no substrato já me leva a pensar numa situação em termos de idade, né, de que eu não estaria no Fanerozoico, eu estaria, né, em rochas mais antigas. Mas isso, no caso, considerando os outros elementos que eu tenho, não é? Eu tenho a ocorrência de intrites, que é um iquinogênero restrito ao vendiano. Eu tenho a ocorrência de Ficodes pedum, não é? Que ele está restrito ao topo do vendiano, não é? Quase no limite do pré-cambriano-cambriano. E no que diz respeito aos outros iquinofósseis, todas as morfologias que ficam registradas na bacia do Camaquã, especialmente na haloformação Serra dos Lanceiros, elas são morfologias que aparecem no vendiano e seguem o Fanerozoico adentro. Eu não tenho nenhuma forma típica daquelas que aparecem no Cambriano, eu não tenho nenhuma evidência de vida cambriana, eu não tenho impressões de repouso de trilobita, não tenho deslocamento de trilobita, não tenho fósseis de outra natureza. Não é? Então, eu tenho uma informação que me leva muito para a idade vendiana. Muito bem, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente não tinha as datações radiométricas para essa sucessão. Não é? E agora a gente tem. Não temos exatamente tudo que queremos, mas já temos boas idades. E se vocês olharem nessa coluna, em preto estão as idades. Nós temos que a formação Serra dos Lanceiros, e no caso o Alogrupo Santa Bárbara, que é onde nós encontramos esses registros fósseis, eles se situam entre 559 e 540 milhões de anos, isso datação urânio-chumbo em zircões, e exatamente no que se esperaria ser o topinho do vendiano. O que tem de novo nisso? Primeiro, o registro dessa fauna, que no Brasil nós temos muito pouco registro de fauna proterozoica, e principalmente no caso da bacia do Camaquã, que antes desses estudos era considerada totalmente afossilífera. Segundo, uma melhor definição das idades da própria bacia do Camaquã, porque apesar de quinofósseis não serem bons datadores, eles acabam, no pré-cambriano, servindo muito bem para fazer essas biozonações. Nós conseguimos restringir a idade, mesmo antes de termos as datações radiométricas que pudessem confirmá-las. E terceiro, que eu acho mais importante, é que a gente evidencia na bacia do Camaquã, talvez uma das primeiras tentativas de invasão de depósitos costeiros, né? Uma primeira tentativa de um grupo de animais tentarem sobreviver em situações de menor salinidade, em situações onde existe, digamos assim, uma certa inhospitalidade para aqueles parâmetros fisiológicos aos quais eles, né, estão condicionados, e em confirmando ainda alguns 2 ou 3 aspectos que nós precisamos confirmar nesse trabalho, talvez nós tenhamos aí uma primeira evidência de colonização em ambiente mixoalino. Era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Bem, alguma pergunta? O tempo já estourou há muito tempo, mas como é a última apresentação, né? Se alguém quiser fazer pergunta. Senhora, essa apresentação não foi a apresentação da sessão comum, né? Já é uma palestra, né? Foi quase meia hora. Nenhuma pergunta? Então, agradecemos a todos pela presença até o final, né? Obrigado pelo esforço e encerramos a sessão de hoje. Obrigado a todos. Lembrar aqueles que estão aqui e devem se dirigir aos minicursos que já devem estar
Os minicursos já devem estar iniciados. Nós não temos tempo para perguntas. O próximo trabalho, as ignoespécies de Arthropicus Hall 1852 e suas ocorrências no Siluriano e Devoniano das bacias do Amazonas e Paraná. Siqueira Fernandes, Borges e Carvalho. Apresentado por Siqueira Fernandes. E por favor, 10 minutos, porque senão nós vamos sair daqui muito tarde. Vamos tentar manter o cronograma. Primeiro slide, por favor. Poderia desligar as luzes, por favor? O presente trabalho, na realidade, é o resultado de uma pesquisa que vem sendo realizada pelo grupo do Museu Nacional e também da Estudos de Geociências, sempre tentando levar adiante os estudos de ichnologia de invertebrados. Né? Desligar essa luz, por gentileza. O nosso objetivo, durante algum tempo, já há alguns anos, tem sido o estudo de iquinofósseis do Ordoviciano, Siluriano e Devoniano. E entre as formas encontradas, destaca-se o iquinogênero Arthropicus, né? E não ocorre no nosso Ordoviciano, mas tem ocorrências em camadas tanto silurianas como devonianas brasileiras. Por favor. Na verdade, o que vem a ser o iquinogênero Arthropicus, né? Ele corresponde a uma série de tubos ou escavações que intraestratais, geralmente tomando uma posição paralela à estratificação, e uma das características é que nas suas paredes, dos preenchimentos, você vai observar uma série de anelações típicas, características exclusivas desse tipo de iquinogênio, desse tipo de forma. E, além disso, além dessa característica do costelamento, anelação transversal aos tubos, você tem, geralmente ao final de um tubo, você pode ter uma série de tubos que partem do mesmo ponto sob a forma, por exemplo, de cachos, como se estivesse fazendo um leque ou um cacho. O iquinogênero, na verdade, ele tem uma distribuição que vem do Cambriano ao Devoniano. Algumas ocorrências acima dessa idade são consideradas duvidosas na literatura, tá? E o produtor desse tipo de estrutura seria um organismo vermiforme, cuja identificação mais apropriada torna-se extremamente difícil face a esse organismo nunca ser encontrado associado às formas. O iquinogênero Arthropicus foi durante muito tempo considerado uma forma monoiquinoespecífica, ou seja, só era representado pela iquinoespécie Arthropicus alleganiensis, né? E assim permaneceu. Uma ou outra tentativa de apresentar outras iquinoespécies não surtiram resultado porque os dados não foram realmente conclusivos. Recentemente, o Adolf Seilacker, ele fez então um trabalho em que ele faz uma revisão do material de Arthropicus no mundo, de várias partes do mundo, da África, Estados Unidos e outros pontos, então ele determinou a existência de 3 iquinoespécies: Arthropicus alleganiensis, que já existia, o Arthropicus lateralis e o Arthropicus linearis. O nosso objetivo neste trabalho é exatamente utilizar essa classificação bastante recente, de 2000, de um trabalho publicado em 2000, no Seilacker, e tentar adaptar para as ocorrências brasileiras. Próximo, por favor.
Eu vou pular um pouco esse histórico, porque senão vai ficar muito longo e vai passar do tempo. Apenas para mostrar que, na realidade, essa estrutura era considerada inicialmente como sendo um fóssil de alga e, posteriormente, é que veio a ser identificada, na realidade, como sendo uma forma produzida por um organismo vermiforme. O aspecto mais interessante aí é a ocorrência dele na formação Medina, né, lá da Niágara, e que é de idade siluriana inferior. Isso tem importância extremamente grande quando a gente vai observar a primeira ocorrência, as ocorrências brasileiras. O próximo, por favor. Novamente, aqui mostra exatamente que Arthropithecus foi o termo que prevaleceu. Ele se manteve, inclusive, com a espécie Arthropithecus alleganiensis, foi a espécie que sempre foi aceita. Outro nome, como já aparece na literatura, Arthropithecus arlani, não é considerado, caiu em sinonímia de Arthropithecus alleganiensis e assim permaneceu. Até que então, que criou umas novas equinoespécies, que são a lineares e a lateralis, somando-se então a alleganiensis já existente. Próximo, por gentileza. No caso do Brasil, sendo bem rápido, o primeiro a identificar, os primeiros a citar a presença de Arthropithecus em território brasileiro foi inicialmente Derby, em seguida o Clark, que o fizeram para o material do grupo Trombetas. Na ocasião, era a formação Trombetas lá na bacia do Amazonas, lá no estado do Pará. Tá? Bom, o Arthropithecus na época, justamente como ele ocorria lá na formação Medina, que era a idade siluriana inferior, foi então possível datar também o Trombetas como siluriano inferior. Então o iquinofóssil foi utilizado nesse sentido. Em seguida, e até então o Arthropithecus só era reconhecido dessa região. Até que em 1981, Marlene Popp e a Maria do Bujac, eles fizeram um trabalho na formação Vila Maria da Bacia do Paraná, lá na localidade do Córrego do Brejão, onde identificaram então a presença de Arthropithecus alleganiensis, e com isso foi possível datar a formação Vila Maria como siluriano inferior, landaveriano, que posteriormente foi confirmado através de estudos de palinologia. Tá bom? Bem, em seguida, começaram então, a partir desse momento, começaram a aparecer outros registros de Arthropithecus na Bacia do Paraná, né? Não estava mais, então, ficando só restrito ao problema do Córrego do Brejão, lá em Goiás. Então passamos a encontrar, por exemplo, também em São Lourenço de Fátima, próximo a Rondonópolis, outra, no Mato Grosso. Também na Chapada dos Guimarães, quando houve um registro equivocado para a formação Altogaço, posteriormente os próprios autores corrigiram esse erro, indicando que na realidade os sedimentos tratavam-se da formação Vila Maria, tá? Depois Nogueira, Tuquembrot Soares também fizeram um novo registro também de Arthropithecus para o grupo Trombetas, já especificando na sua nova divisão, no caso a formação Inhamundá, né? E depois, posteriormente, o mais recente registro que foi feito por Fernandes Borg Moreira em 2000, e a presença de Arthropithecus alleganiensis, então na formação Furnas, que já então de idade devoniana e não siluriana. Então o Arthropithecus, que era sempre utilizado para datar a camada siluriana no Brasil, também é preciso saber que ele ocorre também em camadas de idade devoniana. Mas aí é que surgiu o problema. Nós sempre desconfiávamos que havia uma diferença morfológica entre as formas encontradas. Só não tínhamos dados nem subsídios para realmente transformar o Arthropithecus em 3 espécies, né, o alleganiensis. Então mantínhamos sempre a classificação de Arthropithecus alleganiensis. Mas havia essa desconfiança, havia uma diferença de forma que a gente não sabia explicar. Podia ser apenas um problema de ambiente, então não caberia, por causa disso, ficar classificando com formas diferentes, com iquinoespécies diferentes. Até que veio o trabalho de Seilac e nós então fizemos essa adaptação. Próximo, por favor. Bem, o Arthropithecus das 3 espécies, o Arthropithecus alleganiensis, ele caracteriza-se mesmo por aquelas escavações em feixes ou cachos. Então, você tem os tubos contínuos e depois sempre esses feixes de escavações que aparecem muito sob a forma, então, de cacho.
de acordo com Ceylac, ele seria realmente do siluriano inferior. Então, tem ocorrência nos Estados Unidos, Argentina, norte da África e, é claro, ocorrência no Brasil. E não sei porquê, o Ceylac ele esqueceu. Não havia citação nenhuma das ocorrências brasileiras, embora vinha desde o século XIX. Outro, por favor. No caso do Brasil, Artophilus aleganiensis, então, e as formas dessa equinoespécie são da bacia do Amazonas, onde corre no grupo trombetas, aquelas formas do trombeta são todas aleganienses, e na bacia do Paraná ocorre na formação Vila Maria. Nós vamos ver que na Vila Maria, então, existem duas. A gente atribui a presença do aleganiense e da outra forma, que é o lineares. Entre as localidades, você tem as localidades do estado do Pará, que é o grupo trombetas, e no estado do Amazonas também, Presidente Figueiredo, e depois essas localidades todas de Mato Grosso, do Lourenço Fátima, Morro do Ranchão, Chapada de Guimarães, que são então da formação Vila Maria. Tudo bem. Próximo, rápido, por favor. Aqui é uma imagem de como aparece o Artophilus aleganiensis em forma de cacho. Tá? Outra, por favor. Também outro exemplar de aleganiensis. Outro, por favor. Esses são do grupo trombetas. Aqui uma outra amostra, mostrando típico, né? Essa típica caracterização do cacho. Outra, por favor. Outra forma do rio Tapajós também em forma de cacho. Reparem bem no costelamento existente sempre em todas essas escavações. A próxima, por favor. Outro, por favor, repetição. Aqui a localidade de São Lourenço de Fátima, é difícil o afloramento, mas justamente nesse material que já estava meio desmanchado, você encontrava inúmeros fragmentos. Outro, por favor. Onde então podia se ver claramente a presença do Artophilus. Tá? Como aí está fragmentado, a gente acredita que essas formas sejam de Artophilus aleganiensis. Outro. A mesma não ficou muito boa, essa fotografia também seria, não está bem claro. Outro, lá de São Lourenço Fátima. Outro, por favor. Aqui é o Morro do Ranchão, em Mato Grosso, onde você vai ter as camadas do Vila Maria e depois em cima você vai ter outras camadas devonianas. Outro, por favor. Aqui, justamente, lá na base, nas camadas do Vila Maria, no Morro do Ranchão, a gente encontra, então, as formas de Artophilus aleganiensis. Outro, por favor. O lineares, ao contrário do anterior, ele se caracteriza mais pela ausência de ramificação ou pouca ramificação, ou seja, você não observa os cachos e predomina, então, as formas mais contínuas, escavações mais contínuas, sempre com costelamento. Sua distribuição é um pouco maior, do Ordoviciano ao Siluriano inferior, várias ocorrências, tanto na África, quanto inclusive estado da Argentina, não sei porque ele não citou o Brasil, e também nos Estados Unidos. Outro, por favor. No caso do Brasil, então nós sabemos da sua existência na formação Vila Maria em duas localidades. Na localidade tipo da formação, que é no Morro da Mesa, município de Piranhas, Goiás, e também no Córrego do Brejão. Então, aquelas formas descritas por Jacques Pop eram, na realidade, seriam, na realidade, não aleganienses, mas sim lineares. Outro, por favor. Aqui é o afloramento do Córrego do Brejão, justamente ali embaixo, o mato estava alto, e exatamente ali na altura do topo do mato é que tem uma cavidade na rocha, onde no topo você enxerga, então, os Artophilus. Outra. Aqui, já para notar, essa foto seria em pé, que na realidade, isso você tem que ficar deitado para fotografar, está na base de uma camada de arenito, tá? A gente observa todas as escavações contínuas, paralelas de estratificação, e você praticamente não vê, então, os cachos característicos, né, do aleganiensis. Outro, por favor. Apenas para mostrar a posição em que fica na base da camada, e é assim que geralmente o Artophilus costuma aparecer, na base da camada. Outro, por favor. Aqui é a localidade tipo da formação Vila Maria. Outro, por favor. É o Morro da Mesa. Conclua, por favor. Já vou concluir. E aqui apenas mostrando a localidade, infelizmente foi possível fotografar. Outro, por favor. Fechando então o Artophilus lateralis, que na realidade ele tem a forma de cacho,
o tamanho é menor, só que o cacho, em vez de abrir em leque normalmente, ele abre lateralmente. Essa ocorrência, por favor, essa ocorrência, então, ela é a da formação Furnas. Então, aquela ocorrência que Fernandes, Borges e Moreira fizeram para a formação Furnas, na verdade, corresponde ao artrofículos lateralis e não ao artrofículos aleganienses. E ocorre na localidade de Sítio Cercado, lá no estado do Paraná. É claro que, não sei se tem outro aí, aí apenas mostrando então as amostras de artrofículos laterais que ocorre lá na formação Furnas. Outra, tem mais uma? É só, dá para ver bem caracteristicamente o costelamento. São formas que, inclusive, bem menores em dimensões do que as formas conhecidas. Fechando, então, a ideia do nosso trabalho é apenas tentar situar essa classificação apresentada por Salaker para essas formações brasileiras, tentando uma adaptação, mas faltam ainda novos dados, porque uma das características dessas ignoespécies é você observar progradação ou não, mas em cortes. Teríamos que cortar os exemplares para poder chegar a uma maior conclusão. Mas a forma geral já dá para se fazer esse tipo de associação. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Ok, obrigado, colega. Nosso Luiz, por favor. Eu quero só lembrar aos palestrantes que o tempo é de 10 minutos, tá? Em função do respeito que a gente deve aos organizadores e aos outros palestrantes, vamos tentar manter dentro dessa faixa, tá? Por favor. O próximo trabalho é ocorrência de ignos rusofículos e Polydictyon na formação Itaim, estado do Piauí, Devoniano da Bacia do Parnaíba. Os atores Agostinho, Siqueira Campos, Salles Viana, Campino e Valença. Vai ser apresentado vai ser apresentado pela primeira autora, Sônia Agostinho. Nosso trabalho, ocorrência dos equinoteiros e Paleodictyon na formação Itaim, estado do Piauí, Devoniano da Bacia do Parnaíba. Esse trabalho foi feito por mim, Sônia Agostinho, da UFPE, Dr. Antônio Carlos, Maria Somália, Fabiana, aluna da Universidade Federal de Pernambuco, e Lúcia Bafra, também professor do Departamento de Geologia. Esse trabalho teve início a partir de uma visita a partir de um trabalho feito com relação à revisão dos equinofósseis descritos da formação Pimentelhas. Fizemos visita a esses afloramentos A bacia do Parnaíba, ela é uma bacia paleozoica. Situa-se na região, principalmente nordeste do Brasil, ocupa uma área de 600 mil quilômetros quadrados e abrange os estados do Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Ceará e Bahia. Corresponde à sequência desde o Siluriano ao Cretáceo, ou seja, sequência Siluriana, Devoniana, Carbonífero e Cretáceo. Nosso trabalho foi, como falei, tendo em vista a visita aos afloramentos de Itainópolis.
A sequência devoniana dessa formação, dessa bacia, tem como parte basal, formação Itaim, depois após a formação Pimenteira, Cabeças e Longar. A formação Itaim, sua litologia, um arenito fino, micáceo intercalados com folheiros. O ambiente é deltaico e plataformal, dominado por correntes. Os iquinofósseis já registrados são os corpos piauienses de Kegel 66 e Spirophyton. O afloramento estudado foi de Itainópolis, na margem do rio Itaim, na entrada de Itainópolis, no Piauí. Este afloramento, onde foi já registrado esses iquinofósseis, anteriormente havia sido descrito como membro Itaim da formação Pimenteira. Os iquinofósseis, o Rusophyco equinóspe e o Paleodíptero. O Paleodíptero. Esse material ainda está sendo estudado por nós, embora tudo a leva a crer ser um Paleodíptero. Ele tem rede de escavações orientadas paralelamente à estratificação horizontal. Sua distribuição estratigráfica é do Cambriano inferior ao Terciário. Classificação etológica, agriquínea. Anteriormente era descrito apenas como passíquinea. Hoje como pastagem e cultivo, que seria agriquínea. Organismo gerador, organismos escavadores das interfaces de sedimentos arenosos e argilosos. Iquinofáceis nereites e a toponomia endiquínea. Temos aí, pode ser observada as redes de escavações, os polígonos diagonais. Mais uma amostra do mesmo iquinofóssil. O equinogênio Rusophyco Hall, 1852. Escavações bilobadas, separadas por um sulco mediano de contorno oval. Às vezes apresentam-se lisa e às vezes com algumas estrias. Sua distribuição estratigráfica do Cambriano inferior ao Triássico superior. Cambriano inferior pré-trilobito. Classificação ecológica cubíquea, que é um iquinofóssil ignito de repouso. Normalmente é gerado por trilobita ou outros artrópodes semelhantes. A equinofácies scoina e cruziana. Sua toponomia é pirrelevo côncavo, epíqunea ou hiporrelevo convexo e píqunea. Pode ser observado aí a impressão de repouso do trilobita. Mais uma vez, esse contorno pode ser observado. A conclusão. O Rusophyco é um equinofóssil conhecido em camadas marinhas paleozoicas. Ele encontra-se arenito fino e micáceo. Sua presença indicaria um ambiente plataformal de águas rasas. Os aspectos ambientais da comunidade equinológica sugerem a equinofácies cruziana. Que maravilha, temos tempo para perguntas. Alguma pergunta? Eu teria uma pergunta também para o Fernando, se você está aí ainda. Eu tenho acompanhado essa evolução da iquinologia assim, no país, né? Me interessa até porque a associação que eu estudo lá no Rio Grande do Sul tem muito, né, escólitos e tal, né? E eu queria saber de vocês o seguinte: como é que vocês estão vendo essa integração da iquinologia com a estratigrafia de sequências, né? O fatiamento dos pacotes sedimentários, digamos, a nível de quarta ordem, a nível de parasequências, né? Talvez chegando à quinta, né? E como é que vocês estão vendo essa integração no sentido de que há um certo controle de um determinado tipo de iquinogênero, iquinofácies, em função se tu está perto do limite de parasequências ou perto do máximo fluido e uma coisa desse tipo aí. Como é que vocês veem isso? No caso, eu sempre trabalhei mais com a parte taxonômica, mais descritiva propriamente dita dos equinofósseis, tá? É claro que a implicação deles em termos de equinofácies é extremamente importante, principalmente na estratigrafia de sequências. Quem tem trabalhado mais nesse sentido, inclusive lá no próprio Rio Grande do Sul, é a própria Renata Guimarães Neto, que talvez seja até a pessoa mais apropriada nesse sentido.
é extremamente importante utilizar nas reconstituições. Não pode ser colocado de lado como foi durante tanto tempo. Então, eu não sei se eu estou conseguindo responder a sua pergunta, mas é importante e deve ser utilizado com frequência. Eu estou perguntando porque eu interesso por isso, né? De estar junto com o professor Simões, né? Aplicando assim, cada vez mais a estratigrafia de sequências, né? Os seus conceitos e suas metodologias, né? Na taxonomia. Né? É perfeitamente possível, auxilia bastante. Eu até aconselharia, nesse caso, até por uma questão de proximidade maior, fica mais fácil o contato, você conversar com a professora Renata e que creio que poderia se fazer com ela um bom trabalho nesse sentido. É a pessoa que está mais perto de vocês, inclusive. Então, não diga lá do grupo de vocês, não tem um estatígrafo de ofício, assim? Nós, no Rio de Janeiro, é o Leonardo Borg, que trabalha com estratigrafia. É um excelente estatígrafo, nós fazemos essa parte. Poderiam fazer, assim, essa integração. Poderíamos também ajudar, não teria problema. É uma tendência mundial, né? É o caso de sentar e conversar. Certo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Temos 30 segundos. Pelo menos ninguém vai sair daqui dizendo que a sessão atrasou e todo mundo está com fome, então, né? Então, eu vou chamar o próximo trabalho aqui, Taphonomy and Sequence Stratigraphy as Integrated Tools in Paleo-Environmental Analysis. Some examples from the Paraná, Devonian and Araripe Cretaceous Presence, Brasil. Os autores são Simões, Gilardi, Salles, Rodrigues e Leme. Vai ser apresentado pelo Renato Gilardi. Senhores, primeiro slide. Se pudesse apagar as luzes, por favor. Bem, então, tafonomia e estratigrafia de sequências como ferramentas integradoras em uma análise paleoambiental. Aqui nesse trabalho de hoje, alguns exemplos do Paraná, no Devoniano específico, e no Cretáceo, no Bacia do Araripe. Trabalho de Simões, eu, Gilardi, Salles, está mexendo no Araripe, e Rodrigues e Lemes também estão mexendo no Devoniano da Bacia do Paraná. Na verdade, o grupo de Simões, que é constituído por esses integrantes, fazem parte de um apoio da FAPESP, né? Todos nós temos projetos da FAPESP e estamos tentando integrar agora esses dois conceitos, né, na paleontologia. Próximo, por favor. Como muitos senhores sabem aqui, nas últimas décadas, o estudo de sequências revolucionou a análise estratigráfica. Paralelamente, entretanto, a paleontologia não trouxe muitos trabalhos utilizando desse arcabouço de sequências. Só mais recentemente a gente está começando a prestar um pouco mais de atenção na estratigrafia de sequência no que pode ser retirado em dados paleontológicos, principalmente tafonômicos e paleoecológicos. Isso é importantíssimo porque alguns padrões históricos são examinados junto aos fenômenos preservacionais. E isso dá também uma certa predição do que a gente vai encontrar pela sequência em relação a características tafonômicas e paleoecológicas das concentrações fósseis. Hoje aqui a gente vai eu vou dar 3 exemplos do nosso grupo que está trabalhando com isso. A gente está trabalhando com mais alguns exemplos também, inclusive com o professor Michel, no Paraná, e o professor Elvio Bossetti, da Estadual de Ponta Grossa. Mas hoje eu vou tratar dos trilobitas do Devoniano, dos conularídeos quinidários do Devoniano também, e das coquinas da Formação Santana da Bacia do Araripe.
Enquanto os trilobitas e as coquinas estão num contexto mais de trato de sistema, num sistema mais de segunda ou terceira ordem, as conularídeos a gente está tratando um problema já em nível de parasequência, um contexto mais de quarta, quinta ordem. Próximo, por favor. Começando com os trilobitas, então, um primeiro estudo de caso, o devoniano, da Bacia do Paraná, formação Ponta Grossa, ela vai aflorar num curto espaço aqui no estado do Paraná e também no Mato Grosso, né? O meu exemplo de hoje está restrito ao material coletado no Paraná. Próximo. Isso aqui é uma contextualização de estratigrafia de sequência para a Bacia do Paraná nesse período devoniano, né? Esse silúrio devoniano, feito por Bergamaschi em 99. Ele identifica 6 sequências bem claras. E se fôssemos analisar em segunda ordem, a sequência A, que estaria no Furna, seria o trato sistema de mar baixo, e as sequências B, C, D, E e F seriam o trato sistema transgressivo com o máximo de inundação na sequência F. O meu exemplo, tanto de trilobitas como de conularídeos, o segundo, está restrito à sequência B, que litologicamente seria o membro de Jaguariaíba. Próximo, por favor. Essa é uma amostra do que a gente encontra em relação a sedimentos lá, são folhelhos, são siltitos. O que a gente faz é uma coleta sistematizada por toda a sequência, tentando marcar bem os dados tafonômicos dos animais, assim como seu posicionamento dentro da sequência. Para nós é importantíssimo marcar as características dos animais tafonômicas e ecológicas pela sequência para análises posteriores. Próximo, por favor. Aqui, bem, não dá para ver, mas acreditem em mim, pelo amor de Deus, é a parte superior da sequência B. Aqui estaria o que a gente encontra em restos de trilobitas, não dá para ver mesmo, mas eu garanto para vocês que os restos completos de animais, ou seja, os animais que teoricamente foram soterrados como vivos e não como mudas, estariam nessa porção superior da sequência. Próximo slide, por favor. Naquele outro slide anterior era de um grupo de trilobitas específicos chamados homolanotídeos. Aqui a parte mais inferior dessa sequência B, que pode ser dividida em algumas parasequências, mas fazem referência a um trato sistema transgressivo no geral. A gente encontra restos completos também de calmonídeos, outro grupo de trilobitas, na porção basal dessa sequência. Então a gente tem 2 grupos de trilobitas, os calmonídeos, que a gente encontra na porção mais basal do trato sistema, e o grupo de homolanotídeos, que a gente vai encontrar na porção mais superior desse trato sistema, próxima à superfície de inundação. O que a gente pode concluir, assim, a grosso modo, preliminarmente, em relação aos trilobitas devonianos? Primeiro, que tanto esses 2 grupos, os calmonídeos como os homolanotídeos, hoje à tarde vou falar melhor sobre eles, eles não estão distribuídos randomicamente pela sequência. A gente vai ter alguns padrões. Primeiro, restos completos de homolanotídeos a gente vai encontrar, de calmonídeos, perdão, a gente vai encontrar na porção basal desse trato sistema transgressivo. Enquanto restos completos de homolanotídeos na sua porção mais de topo, né? Trilobitas completos estão ausentes em depósitos de sufocamento, depósitos obricionários. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo caso, um depósito obricionário típico, no caso dos conularídeos. E esse padrão de preservação ele pode ser dado por vários fatores. Pode ser comportamental, pode ser dado por parâmetros ambientais, claro, no decorrer da mudança do trato sistema vai mudando ambientalmente também as condições. E também a intensidade de bioturbação que esses sedimentos apresentam pode oferecer esse padrão de preservação. Próximo. Os conularídeos, que é o segundo caso que eu queria mostrar para vocês, são esses animais aqui, são quinidários, geralmente de forma, parece uma casquinha de sorvete, né? Próximo. Aqui também esses conularídeos sofrem uma coleta sistemática por todo o trato de sistema, só que nós... Próximo, por favor. Nós observamos que esses conularídeos são encontrados em áreas específicas durante a sequência. Primeiro, eles são encontrados em 2 pontos principais. Tá? E esses 2 pontos principais estariam logo após a superfície de inundação de parasequências. O que a gente encontra? A gente encontra esses animais em posição de vida, e não só eles, como outros grupos também.
como os periferídeos formando clusters, que é uma típica concentração de periferídeos, é aquela que é formada de clusters. Esses animais não tinham fixação, eles se apoiavam lateralmente um ao outro, formando pequenos potes, né, pequenas concentrações, os clusters. Típicas também de depósitos de sufocamento, ou brushing deposits. Próximo, por favor. Esses depósitos de obrucho, de sufocamento, eles são formados por eventos episódicos de tempestades abaixo do nível onda normal e de tempestade. O que acontece? O sedimento chega de uma vez só e sufoca toda a comunidade que está vivendo nesse ambiente. Próximo, por favor. Aqui uma demonstração do que a gente encontra. A gente pode encontrar conularídeos de várias maneiras, tanto em posição de vida, nesses dois casos aqui, como fora de posição de vida, ou seja, horizontal ao plano de acamamento. E o que a gente constatou é que eles estão próximos às superfícies de inundação. Pelo menos 20 horizontes de sufocamento são encontrados nesses animais. Próximo, por favor. Aquele era um ponto, esse outro ponto também, reparem, próximo ao topo de uma parasequência. Próximo. O que acontece aqui então? Além deles estarem preferencialmente preservados esses dois intervalos distintos, a gente vai encontrar pelo menos 20 depósitos de sufocamento. E esses colunarios preservados em posição de vida estão mostrando o quê? Que foram soterrados abaixo de um nível de onda de tempestade abrupto, né? Abruptamente. Próximo. Para terminar então, só para mostrar rapidamente, o terceiro caso é a da Bacia do Araripe, com as coquinas de lá. Próximo. A Formação Santana fica nessa posição aqui, desculpa, também não dá para ver direito. Próximo. O que acontece na Formação Santana? Esse é um perfil imposto de lá. A Formação Santana, em específico, a gente está trabalhando com o membro Romualdo. A Formação Santana tem um sistema, um posicionamento transgressivo e um posicionamento regressivo. O membro Romualdo estaria nessa porção regressiva do sistema. Próximo. Isso em segunda ordem, né? Mas em terceira ordem, se a gente for ver, dentro desse sistema regressivo, a gente tem variações do nível do mar. O que a gente está encontrando é que as coquinas, elas são geralmente, são potencialmente preservadas sobre condições de águas rasas em ambientes de alta energia. Isso é uma expressão típica de depósitos localizados no topo de parasequências. O topo de parasequências que vai mostrar essas condições ambientais, onde existem baixas taxas de sedimentação e altas taxas de destruição esquelética, né? Condições normais. Então, quando a gente for, isso já dá uma predição do que a gente pode encontrar em campo. Em porções, os topos de parasequência são os locais ideais para nós encontrarmos coquinas típicas do membro Romualdo. Concluindo então, próximo. Tafonomia e estratigrafia de sequências são essencialmente complementares nas análises paleoambientais. Isso a gente pode ver com o trabalho do professor Rose, do professor de Simões também, que eles vão apresentar ainda nesse congresso. Os padrões ambientais e ecológicos, eles têm uma certa predição usando essa abordagem, como a gente viu nesses três casos. E a posição vertical de algumas concentrações esqueléticas, depósitos de soterramento, elas podem ser também uma certa predição dentro das parasequências. Obrigado. Nós temos tempo para perguntas. O colega ali no escuro. Passa. No, quería saber si las superficies de máxima inundación las definieron solamente por la sedimentología o si también encontraron fósiles o ignofósiles, en cualquiera de los tres casos.
para isso. A gente não consegue encontrar fóssil nenhum próximo a essa superfície máxima de inundação. A única coisa que a gente consegue encontrar são concreções esporadicamente, e dentro dessas concreções alguns orbiculoides e tal, mostrando essa superfície anóxica típica, né? Horizonte cuspirita, tudo refletindo aquela porção anóxica típica de superfície máxima de inundação. Eu vou fazer uma perguntinha. Vocês, claro, que conhecem o trabalho da Gateway do Managing, né, da Space of Parasequence and Top of Parasequence, coquinas e tal. Então, funciona o modelo, que na essência, assim, é o que vocês estão encontrando? Sim. Na verdade, as coquinas elas podem ser encontradas tanto no topo da parasequência, né, refletindo aquele ambiente mais raso, como também na base, mas aí seria mais uma condição de lag, né, eu acredito. Mas, preferencialmente, no caso do Alexandre, que está mexendo em Santana, ele está encontrando no topo das parasequências. Perfeito. Mais alguma pergunta? Ok, obrigado. Vamos apresentar, então, aqui agora o último trabalho, né, desta manhã. The Taphonomic Tumbling Barrel, Design, Construction and Applications. Autores são Torello, Simões e Passos. Vai ser apresentado pela Fernanda Torello. Põe primeiro. Bem, eu vou apresentar aqui para vocês alguns dados iniciais que a partir do projeto de doutoramento que eu estou desenvolvendo, sob a orientação do professor Marcelo Simões. E esse trabalho ele vai envolver, então, vocês vão conhecer agora, o tambor tafonômico, tá? Desde a construção de seu projeto, a construção do tambor propriamente dito, além das aplicações desse tambor tafonômico. Esse trabalho ele foi desenvolvido por Torello, Simões e Passos. Próximo. O tambor tafonômico, daqui a pouquinho eu vou mostrar ele para vocês conhecerem. Ele vai simular alguns processos de destruição pós-morte dos organismos, tá? São processos físicos. E vai auxiliar na determinação da natureza das concentrações. Próximo. Ele vai determinar quais restos esqueléticos vão ser mais propícios de serem preservados sob condições particulares, tá? Então, essa determinação vai apontar se pode haver ou não tendenciamento no registro fóssil a partir de destruição preferencial de restos esqueléticos. Próximo. Quais foram os objetivos iniciais do nosso trabalho, né? Nós começamos a desenvolver esse tambor tafonômico a partir desses objetivos, que era comparar o decaimento da massa entre conchas calcíticas de bivalves e braquiópodes articulados, tá? Todos viventes, nós estamos usando animais viventes. E analisar a tolerância destas conchas a processos de destruição mecânica que são simulados por esse tambor tafonômico. Próximo. Na elaboração desse tambor tafonômico, nós tivemos vários problemas. Inicialmente, nós coletamos todos os dados que estavam dispersos nas publicações paleontológicas existentes. Encontramos 16 trabalhos em que este tambor foi utilizado. E observando e analisando detalhadamente todos esses artigos, nós levantamos várias questões relacionadas à configuração desse tambor tafonômico. Próximo.
as questões principais que nós levantamos foram: qual o diâmetro mais apropriado desse tambor? Qual a velocidade de rotação ideal desse tambor? E qual o tamanho amostral que poderia ser utilizado nesse tambor tafonômico? Então, para nós resolvermos estas questões e conseguirmos atingir os objetivos propostos inicialmente, nós elaboramos um tambor inicial, tá? O primeiro tambor que nós elaboramos, ele apresenta um corpo com um diâmetro de 15 centímetros, comprimento de 27 centímetros, possui um eixo que vai ser acoplado a um motor que daqui a pouco nós vamos ver, uma tampa que acoplada aqui nessas alças externas faz com que o tambor permaneça fechado, e ele apresenta também um sistema de vedação interno para que a água, o sedimento e os organismos que nós colocamos aqui dentro não sejam eliminados durante o processo de tamboreamento. E esses parafusos, eles também ajudam na fixação desta tampa. Próximo. Este é o tambor, e aqui nós podemos perceber, esse daqui é um tambor de 15 centímetros de diâmetro, ele apresenta também aletas internas. Essas aletas foram colocadas para que o material, durante o processo de tamboreamento, não permanecesse aderido à parede do tambor e permanecesse escorregando durante o processo de tamboreamento. Próximo. Aqui vocês podem ter uma visão geral. Esse é o tambor tafonômico acoplado ao motor de 1740 rotações. E esse motor, ele é acoplado também a um conversor de frequência para que a gente possa colocar ou estabelecer a rotação necessária para o processo de tamboreamento. Próximo. Bem, a partir disso, nós estabelecemos um procedimento para tentarmos esclarecer aquelas questões iniciais que eu coloquei para vocês, como qual a rotação ideal, qual é o diâmetro que nós vamos usar. Então, o procedimento do processo de tamboreamento foi estabelecido antes de começarmos o processo propriamente dito. E ele vai englobar, primeiro, a coleta e a seleção das válvulas, tá? Se nós formos analisar, comparar válvulas de braquiópodes e bivalves, nós necessitamos de válvulas desses organismos, todos de tamanhos semelhantes. Próximo. Essas válvulas, elas são todas pesadas, tá? Primeiro, elas são limpas, são pesadas, todo o material, se existir algum material ainda, partes moles do animal, elas são retiradas, e essas válvulas, elas são pesadas em balança de precisão. Próximo. Depois disso, elas são colocadas em água salgada durante 30 minutos, são levadas ao tambor com 600 gramas de sedimento e 250 ml de água salgada. Toda essa quantidade ela foi estabelecida para que as conchas ficassem submersas e todas as conchas conseguissem ficar dentro do sedimento que a gente colocou ali. A gente coloca o tambor para funcionar durante 1 hora, depois de 1 hora todo esse material é retirado e há o fracionamento granulométrico através de peneiras e auxílio de água. Próximo. Nós realizamos a triagem desse material com auxílio de pinças. Todas essas conchas são levadas à estufa a 125 graus por 30 minutos. Todo esse tempo, temperatura, eles foram estabelecidos através de experimentos anteriores e constando também de 3 réplicas cada um deles, tá? Nós determinamos então a massa depois dessas conchas estarem secas
E vamos repetindo esse processo durante 26 vezes. Tá? Depois disso, todos esses dados são analisados estatisticamente através da de regressão não linear. Próximo. Bom, pode desligar. Como já determinamos o procedimento, agora o nosso objetivo será determinar um protocolo para a utilização desse tambor tafonômico. Vamos então determinar qual o melhor tambor a ser utilizado para os nossos objetivos. Tá? Então vejam aqui, vamos determinar os parâmetros adequados do tambor tafonômico. Qual é o nosso objetivo? Verificar a influência dessas variáveis, como diâmetro, velocidade e tamanho amostral, porque nós precisamos otimizar o tempo empregado nos experimentos, para que nós possamos conseguir os resultados mais rapidamente, tá? E, além disso, assegurar a qualidade desses resultados. Por isso, nós analisamos 3 variáveis envolvidas nesse processo de tamboreamento: o diâmetro do tambor, a velocidade de rotação e o tamanho amostral. Tá? Então, a princípio, nós tivemos que determinar a velocidade de rotação. Como foi determinada essa velocidade? Apesar de não existirem, dados na literatura paleontológica, esses tambores são utilizados também com outros objetivos, claro, na indústria química e na engenharia de minas. Então, nós obtivemos essas fórmulas, que são comumente utilizadas nessas 2 especialidades, em que nós podemos determinar qual é a velocidade ideal de rotação desse tambor. Essa velocidade, ela é sempre dependente apenas do diâmetro ou do raio e da força da gravidade. Aqui, nós podemos determinar através dessas fórmulas a velocidade crítica, que seria a velocidade onde todas as partículas permanecem aderidas à parede do tambor por causa da velocidade centrífuga. Então, determinando essa velocidade crítica, nós podemos calcular a velocidade ideal, sendo que a velocidade ideal é 50% a 65% da velocidade crítica. Então, a velocidade, pode desligar, a velocidade, ela já foi, então, resolvida aqui através destas fórmulas, tá? Então, nós já temos certeza de que a velocidade de rotação que estamos usando é adequada ao procedimento. Em segundo lugar, analisamos o diâmetro do tambor. Para isso, foram construídos 3 tambores com diâmetros diferentes, tá? Então, nós construímos um tambor de 7 centímetros de diâmetro, o de 15, que foi o inicial, e o de 22 centímetros. Escolhemos esses tamanhos porque esse tamanho menor e o maior, eles correspondem a mais 53,2% e a menos 53,2%. Vocês podem pensar, mas por que 53,2%? Porque no mercado nós só encontramos, nós a princípio queríamos construir tambores 50% menor e maior, mas o de menor diâmetro ele é só encontrado neste tamanho. Então tivemos que mandar fazer um maior na mesma proporção deste pequeno que nós determinamos. A partir disso, nós iniciamos todo aquele procedimento que eu mostrei para vocês e realizamos esse processo de tamboreamento utilizando esses 3 tambores diferentes. Como resultado, o que tivemos? Nós analisamos estatisticamente esses resultados, elaboramos este gráfico. Aqui nós temos a porcentagem de material original. Esses dados aqui eles foram transformados por arcosseno, de acordo com a metodologia estatística. E aqui nós temos o decaimento da massa original de acordo com o tempo de tamboreamento, tá?
Então, analisando esse decaimento da massa original e através da metodologia estatística, nós verificamos que todos os 3 tambores, eles eram diferentes estatisticamente. Então, como escolher entre esses 3? Nós analisamos a fórmula da velocidade instantânea de decaimento. E que nós pudemos perceber, de acordo com esta fórmula, que entre o tempo 0 e 20, mais ou menos, a velocidade instantânea de decaimento do tambor de 15 centímetros e o de 22 centímetros, ele era extremamente semelhante. Então, o que quer dizer que nós podíamos escolher entre o de 15 e o de 22. E nós optamos pelo de 15 centímetros, porque é um tambor que ele é mais fácil de ser manuseado, a triagem do material é mais rápida, então nós optamos por esse tambor desse diâmetro. Tá? Já determinamos, então, qual o diâmetro mais apropriado. E agora vamos analisar o tamanho amostral. O tamanho amostral ele foi analisado da mesma maneira que o diâmetro, com 3 variáveis. Utilizamos 3 exemplares, 10 exemplares e 15 exemplares. Analisados estatisticamente, nós pudemos perceber que, tanto utilizando 3 como 10 exemplares, as velocidades instantâneas de decaimento eram semelhantes, o que quer dizer que nós podemos escolher pela utilização de 3 ou 10 exemplares no processo de tamboreamento. Nós optamos por utilizar 10 exemplares, porém, quando o material for escasso, nós podemos seguramente usar o de 3 exemplares, porque temos certeza que o resultado é confiável. Portanto, o sistema eleito foi o tambor com 15 centímetros de diâmetro, a velocidade de rotação 60 rotações por minuto e tamanho amostral podendo ser de 3 ou 10 exemplares. Próximo. Assim, temos como resultados que nós percebemos que não há consenso na literatura paleontológica quanto à utilização do tambor tafonômico, aos parâmetros adequados a essa utilização, e nós determinamos aqui um protocolo para a utilização desse tambor, onde os resultados estão assegurados e nós temos certeza de que temos resultados confiáveis. A velocidade, então, ideal de rotação pode variar entre 50% e 65% da velocidade crítica. Próximo. O diâmetro mais apropriado aos nossos experimentos é o de 15 centímetros e o tamanho amostral pode ser o de 3 ou de 10 exemplares. Ok, obrigado. Nós temos tempo para perguntas. Eu até tenho uma série de perguntas, nós vamos discutir depois, no meio-dia já.